Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos em Cristo. Que Jesus, em sua infinita bondade e misericórdia, esteja conosco neste momento, junto com os nossos irmãos do grupo dos Passos do Mestre e com todos aqueles que de uma forma direta ou indireta se unem a nós todas as noites e juntos potencializamos as energias, as bênçãos e a luz que deve chegar a todos aqueles que estão em sintonia com o bem, com o amor e com a paz. Damos continuidade ao capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e recebereis. E hoje o item que nós vamos estudar tem como título Preces Inteligíveis, apresentadas por Kardec nos itens 16 e 17. Então aqui nós vamos ter a primeira colocação, é uma leitura da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 11 e 14, versículos 16 e 17 da sua primeira carta aos cristãos ou à comunidade da cidade de Coríntios, ali na península de Peloponesa, na Grécia. Então, Paulo diz o seguinte: se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um estranho. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe nenhum fruto. Se louvais a Deus apenas do coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da vossa ação de graças? Mas, uma vez que ele não entende o que dizeis, não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Então a prece, segundo Paulo aqui, tem que ser, não pode ser inteligíveis. Inteligíveis significa não compreendidas. Elas têm que ser clara, concisa, precisa e direta. Esse é o que nós podemos depreender desses versículos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 14. Kardec faz um comentário a esse respeito no item 17 desse mesmo capítulo, falando exatamente sobre a prece inteligível. Ele diz o seguinte: a prece só tem valor pelo pensamento que ele está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. É Kardec tentando nos explicar a preocupação de Paulo, de que isso é no capítulo que ele fala da oração em línguas, quando ele diz de que adianta orar em línguas se não tem quem as interprete. De que adianta orar, como ele coloca, né, nos lábios, com o pedido nos lábios, se você não tem o coração que entende o que é que você está orando. Se você louva a Deus apenas de coração, como é que um homem vai entender o que você diz? Então é preciso que a oração, sobretudo a oração em comunidade, seja a mais clara possível. Esse encontro que nós fazemos toda noite é um exemplo claro do que Paulo está dizendo aqui.
Se a gente não for claro, se a gente não expuser aqui a nossa solicitação direta a Deus, ao Dr. Bezerra, a Jesus, a todos aqueles que estão unidos conosco, especialmente vocês, meus queridos irmãos, que estão acompanhando a nossa leitura aqui no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 16 e 17. Se nós não soubermos, não compreendermos e não entendermos, não há união do pensamento, porque você não compreende. E se você não compreende, também não vai tocar o coração. Seu coração também não vai despertar para a sintonia de amor, de paz e de luz para o reencontro com Deus. E aí Kardec diz o seguinte: para a grande ou para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. Exatamente. Nós conhecemos o Pai Nosso. Só para dar um exemplo para vocês, uma oração magnífica que Jesus fez em hebraico e que nós temos a tradução no nosso idioma. Se a gente ora no português, Pai Nosso dos céus, santo é o teu nome, todo mundo vai entender que a gente está se referindo a Deus, está elevando os nossos pensamentos a Ele e como rei, como governador, como ser maior, e a Ele nós endereçamos as nossas preces. Mas se a gente orar no Pai Nosso, no idioma original que a gente não conhece, se em vez de dizer Pai Nosso dos céus, santificado, santo é o teu nome, nós chegarmos num ambiente e dissermos assim: Avenu Shebashamai, Itkadash Shimicha, Tavou Malikuteha. Olha, o que é que eu estou dizendo? Estou falando um idioma que Jesus fez essa oração, mas ninguém que está me ouvindo é obrigado a compreender. Então eu tenho que dizer, o que eu estou dizendo é Pai Nosso dos céus, santo é o teu nome, venha o teu reino indistintamente para todos nós. Então, em português, no idioma que todos conhecem, a oração se torna compreensível, bonita e vai tocar os corações daqueles que estão reunidos conosco. Por isso que ele diz, para a imensa maioria das pessoas, as preces feitas numa língua, olha, que elas não entendem, não passa de misturas de palavras que nada dizem ao espírito, ou melhor, que em nada vai tocar ao espírito. Porque você não está nem pelo menos, às vezes, uma música, um cântico, uma sinfonia, fala ao seu espírito e ao seu coração. Mas uma mistura de palavras que você não conhece, não sabe o que significa, vai deixar você indiferente e muito confuso. E aí Kardec diz assim: para que a prece toque ou tenha efeito, é preciso que cada palavra desperte uma ideia. E desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Então, Kardec está realmente sendo perfeito ao nos mostrar a necessidade de que a gente procure cada vez mais ser explícito nas nossas solicitações a Deus, sobretudo no caso de que estejamos em comunidade. Será dita como simples fórmula, se você não entende, a sua oração vai ser uma simples forma cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmo por obediência aos usos, pelo que se julgam quites
desde que tenham dito uma oração determinada, em um determinado número de vezes e em tal ou tal ordem. Então, muitos oram assim maquinalmente, mecanicamente, sem despertar muitas vezes o verdadeiro objetivo que a que oração se destina. E Kardec conclui esse item 17 dizendo assim: Deus vê o que se passa no fundo dos vossos corações. Lê os pensamentos e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao conteúdo ou à essência, é diminuir Deus. Muito, muito bonita essas observações e importante, porque Deus sabe, como Jesus diz mesmo, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a Deus em silêncio, porque antes que tu peça qualquer coisa a Ele já sabe do que tu precisas e do que tu mereces. Desculpem. Vamos refletir sobre essas palavras de Kardec, alertando-nos para o conselho e a análise e a solicitação que Paulo faz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, sobre a importância que é orar a Deus no idioma claro, conciso, preciso e sintético. Vamos pedir ao Dr. Bezerra de Menezes que mais uma vez desça ao nosso encontro, venha com a sua magnífica simplicidade e autoridade espiritual assistir a todos nós neste momento, em especial os irmãos que estão inscritos no grupo Nos Passos do Mestre, para que eles possam neste momento sentir as vibrações de uma energia libertadora em todos os sentidos, libertadora das suas dores, libertadora dos seus conflitos, libertadora da sua desesperança, da sua obsessão, da sua depressão, da sua situação aflitiva, doenças na família, dificuldade no emprego, no trabalho, situação do cotidiano que muitas vezes sufocam e levam as pessoas a crises de estresse e de desesperança. Lembremos da promessa do Cristo: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Que isso sirva de conforto, de segurança, de energia e de coragem da nossa parte e, sobretudo, manutenção firme, sincera, como diz aqui Kardec, do fundo do nosso coração, da fé que depositamos em Deus. Vamos pedir ao Dr. Bezerra que fluidifique esta água, que nós sejamos beneficiados pelo seu uso. Em teu nome, mestre amigo Jesus, gratos que somos por mais esta noite, lembrai-vos sempre de nós, vossos filhos pequenos, porém firmes no trabalho de levar a tua mensagem aos menos favorecidos nos caminhos para a espiritualidade de luz. Que Jesus conceda-nos uma noite de muita paz, um sono tranquilo e um despertar cheio de energia e de luz para nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado, meus queridos irmãos. Jesus, Dr. Bezerra, que estejamos firmes, unidos sempre na certeza de que com a nossa força, com nossas vibrações, poderemos ser úteis a todos os nossos irmãos necessitados. Uma boa noite a todos. Jesus continue conosco e até amanhã, se Deus assim nos permitir.